Fala pessoal, tudo bem? Atendendo a alguns pedidos, eu vou fazer análise de 5 ativos. Primeiro deles, hidrovias, HBSA3. Então, olhando para o gráfico semanal à esquerda, a gente nota que tendência desde a abertura da capital da empresa, né, o IPO da empresa, tendência veio sendo de baixa, fundo cravado pelo FIB 360, FIB 360 indicador baseado em Fibonacci que eu desenvolvi, e ao longo de todo o movimento de queda, o ativo veio usando essas regiões de confluência para formar pivôs, né? Fundo na região do 178, região de suporte de S7. A partir de lá, a rejeição do fundo rompeu o pivô, trabalhando agora numa região de suporte de S5, né? Para eventualmente buscar a próxima região de resistência agora, o que é suporte vira resistência de S4. Então, S4 é o primeiro objetivo mais claro aqui, região do 4,58, tá? Olhando o gráfico diário, no gráfico da direita, a gente nota uma estrutura de impulso de Elliott Waves. São estruturas que formam tendências, né? Estruturas de impulso. Portanto, perspectiva de alta para o ativo HBSA3, tá? Próximo objetivo, 4,58. BB Seguridade, BBSE3. A partir do fundo, em setembro de 21, iniciou-se um movimento de impulso de alta, né? E esse movimento de impulso, ou que forma tendências, forma pivôs derivados dessas proporções aqui, que encontradas pelo FIB 360, tá? FIB 360, um indicador baseado em Fibonacci, eu uso em todas as minhas análises, porque ele me fornece informações precisas que outros indicadores não fornecem, tá? Onde o ativo forma pontos de inflexão. Então, a gente pode ver aqui, fundo topo cravado na região do 35,90, voltou, usou R7 como suporte, perdeu R6 como suporte, fundo mais recente do ativo, 29,50. Próximo objetivo, eventualmente, se rompida a região dos, agora resistência novamente, de R7 e R8, a gente já tem lá em cima o objetivo final do ativo, de acordo com essa proporção, né? Que é o 40,83, tá? Olhando para o gráfico diário, diminuindo a escala de tempo, olhando para o gráfico diário, a gente percebe que o ativo está numa fase de correção, tá? Minha perspectiva é que, caso se mantenha acima dessa região entre R5 e R6, que compreende 27,93, 29,65, a tendência de alta continua saudável no ativo para que eventualmente busque, rompa o pivô de alta no 35,90 e vá buscar o 40,83 lá em cima. Então, é a perspectiva de alta para o ativo, então. Unipar, Unip 6. Estrutura de preço muito parecida com o BBSE3, né, que a gente acabou de ver aqui. Tá? Estrutura de alta no gráfico semanal, grid de proporções Fibonacci, encontrando zonas de confluência onde o ativo forma pivôs. Né? A diferença é que esse movimento de correção a partir do topo talvez pertença a uma escala de tempo maior, ou seja, esteja corrigindo toda a estrutura de alta do ativo. Tá? Isso porque o ativo saiu dos 108, veio para os 60, a região dos R$62, ou seja, o tipo de correção é uma correção profunda. Né? Se a gente traduzir isso para Elliott Waves, é uma correção chamada de zigue-zague, pelo menos uma parte do zigue-zague, e que aparentemente essa correção ainda não acabou, né? Uma vez que acabou de respeitar novamente a região de agora resistência no 84,17, pivô de alta importante, e eventualmente, se romper o 84,17, fica com um caminho livre para buscar as próximas regiões de confluência aqui. Primeira no 98, 95,25 e depois no topo histórico lá no 104, tá? Para baixo, a gente tem uma forte região de suporte que compreende entre o 65,94 e o fundo última zona de confluência nos R$53. Tá? Apesar da tendência do ativo de longo prazo ser de alta, esse ativo, diferentemente dos outros, não tem setup de compra até então. Tá? Tem que passar a trabalhar acima do 84,17 para eventualmente ganhar fôlego aí na compra no curto prazo. VEG 3. Estrutura do gráfico semanal, também de alta. FIB 360 cravou topo na região dos 45,88. Desde então, o ativo vem numa fase de correção. Esta correção pode ter se concluído no fundo na semana de 13 de junho. Tá? Então, a partir desse fundo, todo esse movimento de alta pode ser a retomada da tendência de alta.
Agora a gente tem um fundo duplo importante. Na região de suporte, região do 35, 37, idealmente não perde, né? A gente tem um fundo duplo aqui na região mais recente, então idealmente se mantém acima desse nível para eventualmente buscar o topo histórico lá na região dos 45,88 novamente. Vai, no gráfico diário, né? E aí a gente diminui a escala de tempo, olha um fractal de tempo menor. A característica também é muito parecida, fechou o gap. Esse fundo duplo é na região de um gap que tinha ficado no meio do caminho. Então, caso se mantenha acima do 35, 37, novamente, região de confluência de R5, R$35, vamos arredondar. Então, a região de R5 no diário, acima dos 35, tende a buscar topo histórico nos 42,20, né? Região do topo anterior, o topo intermediário anterior, para que, eventualmente, topo histórico, região do R$46. Vamos arredondar, R$46, tá? Então, tem que romper, o desafio é romper no curto prazo 42,20 para buscar o 46,67 lá em cima de novo. Joia? Home 3, gráfico semanal. A partir do topo, tendência de baixa. Tendência de baixa também projetada com o FIB 360. Tá? Fundo duplo na região de S6, mandou o ativo para uma correção. E aí minha avaliação é que é a correção da correção. Né? Então, na minha perspectiva, a tendência ainda é de baixa. Tá? Então, a partir do topo, rompimento do canal, a gente tem a possível retomada da tendência de baixa. Tá? Suporte importante, região do 12,83, mas eu não atribuo, apesar de ser um suporte, um grid de confluência, uma zona, a região de confluência Fibonacci, não tão importante no curto prazo, isso porque o objetivo primário do breakout do canal é a região do fundo anterior, região dos R$9, arredondando. Tá? Eventualmente, se perdida, a gente tem uma projeção lá embaixo, na região do 2,39, tá? Cedo ainda para dizer se eventualmente tem potencial para cair tanto assim, mas que um teste, pelo menos, na região do fundo anterior, considero relativamente provável nesse momento, tá? Então, tendência de baixa para o ativo. Joia? Espero que tenham gostado do conteúdo. Grande abraço. Obrigado.